Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui, professor Leonardo Gobi. Vamos começar mais uma aula de geografia. Dessa vez a gente vai falar aqui sobre a América Central. Vamos trabalhar aqui alguns conceitos bem gerais sobre esses países da América Central. A gente vai para o capítulo 21, tá? Nossa apostila. Tá aí, ó. Ok? Capítulo 21, Geografia 1, América Central, Inserção Econômica e Crise Social. Nessa aula de hoje a gente vai dar um panorama bem geral sobre a América Central, né? Falar aí sobre as características gerais, citar alguns países, comentar rapidamente suas características também, falar um pouquinho sobre o aspecto físico que envolve aí os países da América Central, sua localização geográfica. Então é realmente um panorama geral aí sobre esses países, sobre essa dinâmica nessa parte, né, desse continente que é o continente americano, ok? Vamos lá. Muito bem. Então tá aí, ó, América Central, que é, na verdade, se a gente for analisar, quando a gente fala de regionalização do continente americano e a gente divide o continente americano em três porções, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte é, sem dúvida nenhuma, a menor parte, né? A menor porção do continente americano. Ela está ali espremida, vamos dizer assim, entre a América do Norte, né? México, Estados Unidos e Canadá, e a América do Sul. O que a gente pode observar, por exemplo, é que a América Central ela pode ser subdividida em duas partes. Porque a gente tem ali, ó, a parte que é da América Central, que está localizada na parte continental, que a gente vai chamar de parte istmica, tá? Que é essa parte aqui, ó. Essa é a América Central istmica, ok? E nós temos também a parte da América Central, que é a insular, que correspondem às ilhas que formam aqui todo esse conjunto da América Central. São muitas ilhas, certo? Claro que a gente tem algumas ilhas que são maiores, mais visíveis ali, inclusive, né? Ali, ó, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico, que seriam as grandes ilhas ali, né? Da América Central, dessa porção insular, tá? E a gente tem também essa parte istmica, né, que é a parte continental, na qual a gente pode citar ali os países como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá, tá bom? Então, esse conjunto chamado América Central, subdividido em duas partes, né? A istmica, que é a parte continental, e a insular, que são as ilhas, que correspondem ao conjunto de ilhas. Beleza? Muito bem. Uma outra coisa importante que a gente pode observar com relação à América Central é a sua localização geográfica, levando em consideração ali a questão geológica, né? Onde a América Central ela está localizada numa região bem instável do ponto de vista tectônico. Então a gente pode ver ali pelo mapa, né, que a América Central, ela justamente ela está localizada ali sobre a placa caribenha, né? A placa caribenha. E ali você tem mais algumas outras placas, como a placa sul-americana, a placa de Nazca, a placa de Cocos e a placa da América do Norte, onde existe ali um encontro, então, entre esses vários tipos de placa. Encontros convergentes, né? E isso possibilita, por exemplo, com que esta região apresente, então, um grande número de terremotos, apresente um grande número de erupções vulcânicas. Aliás, muitos desses países da América Central possuem muitos vulcões, né? A parte das ilhas, por exemplo, a gente tem muitas ilhas vulcânicas ali. Então, é uma região de grande instabilidade geológica, tá? Pela própria localização e a condição da América Central em relação as placas que ali estão. E a gente tem também a questão de um relevo bastante movimentado, a gente tem a presença de dobramentos modernos, de áreas de grande altitude, tá? Então, isso define um pouco essa característica geológica da região aí da América Central, né? Lembrando
que por ser uma área de grande estabilidade geológica e por ter ali a presença de vulcões e também de terremotos, vários desses países, inclusive, sofrem um pouco por conta desses fenômenos naturais, já que muitos países ali são muitos países pobres, né? Então, toda vez que tem um terremoto, por exemplo, de grande intensidade, isso traz muitos prejuízos, não só econômicos, mas principalmente sociais. Só para a gente poder fazer aqui dar um exemplo, né? É o Haiti, por exemplo, que alguns anos atrás sofreu um intenso tremor de terra, mais de 7 pontos na escala Richter. Isso devastou o país, né? Um país muito pobre, é o país mais pobre ali da América Central, principalmente da parte insular. Então, isso devastou o país, muitas pessoas passando fome, porque o terremoto arrasou o país. Então, quer dizer, é uma questão não só complicada do ponto de vista físico, né, geológico, mas também do ponto de vista socioeconômico, já que os países ali da América Central, em geral, são países muito pobres, são países subdesenvolvidos, onde a base da economia, por exemplo, ainda é a agricultura, a agropecuária. Ok? Bom, continuando a falar um pouquinho ainda sobre os aspectos físicos, né? E aí a gente pode observar esse mapa aqui de baixo, esse menorzinho aqui. A gente sabe que pela própria localização geográfica, né, da América Central, perceba ali, ó, que a América Central ela está localizada ali dentro da zona intertropical, e a gente percebe que, ó, ela está localizada entre o Equador e o Trópico de Câncer, né? Então, essa região toda aqui. Então, a gente percebe o seguinte, pela própria localização geográfica dentro da zona intertropical, é claro que o principal tipo de clima que a gente vai ter aí na América Central é o clima tropical, tá certo? Claro que a gente também vai ter outros tipos de clima, mas o principal é o clima tropical, que como característica de todo o clima tropical, ele é um clima muito quente e muito chuvoso, principalmente no período do verão, tá? Lembrando que como a América Central está localizada ali no hemisfério norte, o verão aí no caso, né, ele está dentro dali do período ali do meio do ano, né? Junho, julho e agosto é o período do verão ali na América Central por conta da sua posição geográfica. Além do clima tropical, né, que é o tropical úmido, que é o mais típico aí dessa região, a gente também observa que existem ali um clima mais frio, principalmente associado a áreas montanhosas, como a gente chama de clima frio de alta montanha, né? Como é uma região, como eu falei anteriormente, que tem a questão ali da movimentação tectônica, a questão da formação de dobramentos modernos. Então, a gente tem um relevo bastante movimentado, algumas áreas de grande altitude. Então, isso favorece a climas mais frios, né, nessas regiões mais altas. Aliás, vocês já aprenderam isso, né? Toda área que tem uma altitude muito grande, a gente tem gradativamente as reduções de temperatura. Então, quanto maior a altitude, menores são as temperaturas. E ali a gente pode observar, por exemplo, no outro mapa, nesse outro mapa aqui, que é um mapa de relevo, né? Então a gente observa, por exemplo, aqui, ó, a movimentação desse relevo. Perceba que as áreas em verde são as áreas mais baixas do relevo, as áreas mais planas são as áreas de planície, tá? E conforme vai aumentando ali o relevo, né, aqueles tons de amarelo ali, por exemplo, até os tons de laranja, que são as áreas mais altas. Então dá para observar, por exemplo, aqui, ó, que a gente nessa parte istmica, na parte continental, a gente tem aqui, ó, uma região de bastante elevação do relevo, tá? E é justamente nessa área aí que a gente vai observar, por exemplo, que a gente tem esse clima um pouco mais frio nessas áreas mais altas. Já nas áreas mais baixas, nas áreas de planície, permanece ali o clima tropical úmido. Então, são características importantes aí relacionados à posição geográfica e à questão do relevo com relação à América Central, ok?
Uma outra coisa importante que a gente ainda pode observar aqui é justamente a questão de como a América Central está localizada numa região dentro da zona intertropical, entre aqui, ó, o Equador e o Trópico de Câncer, tá? Essa região, principalmente as ilhas aqui, são muito acometidas por ventos que seguem nessa direção aqui, ó. Em geral, no período mais quente, no período do verão, por exemplo, eles são acometidos, inclusive, né, por furacões, por exemplo, que atingem aqui em cheio as ilhas, né, mas também chega a atingir também essa parte continental. Então, esse período do verão, né, é um período propício aí à formação de furacões nessa região aí do Mar do Caribe, toda essa região aí da América Central. Ok? Muito bem. Dando prosseguimento aqui. Do ponto de vista econômico, né, a América Central ela está muito ainda associada ao seu processo de colonização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a América Central, né, assim como todo o continente americano, desde o México até a América do Sul, incluindo, por exemplo, o Brasil, sofreu um intenso processo de colonização por exploração, né? Toda essa região central aí foi intensamente explorada. Não só a questão dos recursos naturais, né, dos recursos minerais, por exemplo, mas também a questão do uso do solo. Então, a gente vai observar que, desde o período colonial, a agricultura, por exemplo, ela era uma atividade econômica muito importante. Pelo fato desses países da América Central terem se tornado independentes lá por volta do século XIX, a gente vai perceber, por exemplo, que, em função de serem países muito pequenos, de terem uma pouca estrutura, né, de desenvolvimento social, por exemplo, esses países, então, mantiveram essa estrutura agrária. Pouco se industrializaram. Aliás, é uma característica bem peculiar de praticamente todos os países ali da América Central, que são países pouco desenvolvidos do ponto de vista industrial. Tem pouquíssimas indústrias, né? O parque industrial desses países ele é muito pequeno, ele é muito limitado. Existe ainda uma dependência muito grande desses países com relação a produtos industrializados. Então, eles importam muita coisa em termos de produtos industrializados de outros países. Produzem muitos poucos produtos industrializados. E a principal base da economia desses países, de fato, ainda é a agricultura, principalmente uma agricultura de exportação, né? E uma agricultura aos moldes colonial ainda, né? Que lembra um pouco ainda o período colonial, que é aquela agricultura de plantation, né? Onde predominam ali a produção em grandes latifúndios, uma produção voltada para a monocultura, uma atividade monocultura latifundiária, cujo objetivo é a exportação, é o mercado externo. Então, bem tradicional mesmo daquele tipo de agricultura de plantation, ainda hoje é a principal base da economia desses países, né? Então, a gente vai ver que boa parte dos cultivos ali são cultivos tropicais, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, como, por exemplo, o próprio café, né? Então, ainda constitui aí boa parte da base da economia desses países. E como eu também já tinha falado, né, acabei de falar aqui com vocês, a questão da pobreza desses países. São países muito pobres, poucos desenvolvidos do ponto de vista econômico e também social. Ainda tem ali uma questão da desigualdade social que é muito característica, né? Na verdade, a desigualdade social ela é uma realidade em toda a América Latina, mas talvez um pouco mais aprofundada nesses países da América Central. Bom, por conta dessa questão da pobreza muito grande, a gente percebe que muitos países da América Central, né, têm uma renda média muito baixa e, em geral, alguns deles estão abaixo da linha da pobreza. O que significa isso? Boa parte da população ela ganha menos de $1 por dia. Tá? Então, isso reforça, na verdade, esse caráter desigual, esse caráter dependente desses países
né, reafirmando, então, essa pobreza muito grande, essa miséria que é muito grande em muitos países ali da América Central. Ok? Continuando a falar um pouquinho sobre essa questão econômica, vale lembrar que a gente tem dois tipos de agricultura bem características nesses países da América Central. Um eu acabei de falar, que é essa agricultura baseada naquele sistema de plantation, né, tradicional do período colonial. Então, a gente tem, por exemplo, a agricultura de plantation com aquele modelo monocultor, agroexportador, né, baseada em latifúndios, onde a produção de bens tropicais ela predomina, tá? Mas a gente tem também um outro tipo de agricultura, que é aquela agricultura de subsistência, aquela agricultura familiar, né? Onde parte da produção é utilizada para o próprio consumo, mas você também tem a comercialização caso exista algum excedente, né? E aí a gente percebe o seguinte, que também temos aí a presença de uma propriedades rurais menores, né, de pequenas propriedades associadas, então, a essas agriculturas familiares, onde a produção ela é mais voltada ao mercado interno, onde se utiliza lá as técnicas tradicionais, né? A gente também já havia comentado sobre essas diferenças de tipos de agricultura em outras oportunidades, em outras aulas, tá bom? Então a gente tem esses dois modelos de agricultura nesses países da América Central de uma maneira geral. Bom, falando ainda sobre a questão econômica, como eu falei com vocês, a atividade industrial ela é muito pequena, né? Então poucos países têm uma estrutura industrial, tá? Poucas indústrias, um parque industrial pouco diversificado, representando inclusive uma participação muito pequena no PIB, por exemplo, né, que é o Produto Interno Bruto. O que a gente observa, por exemplo, é que nesses países da América Central, além dessa questão da agricultura como a principal fonte de renda desses países, a gente observa que nos últimos anos, nas últimas décadas, uma outra atividade econômica vem ganhando força, vem ganhando importância nesses países, que é, por exemplo, o turismo, né? O turismo ele acaba contribuindo de forma bem significativa e bem interessante para alguns países, porque são países que, inclusive, têm uma beleza natural imensa, né? Os países ali da América Central são países muito bonitos do ponto de vista paisagístico, né? As praias caribenhas, o mar do Caribe, atrai milhares de turistas do mundo inteiro, principalmente da Europa, por exemplo. Então, isso tem se transformado numa fonte de renda bem interessante, bem significativa para os países ali da América Central. Claro que tem países que desenvolveram melhor essa atividade turística do que outros, né? Mas isso acaba contribuindo de uma forma geral para que o turismo ele possibilite uma outra forma de ganho para que esses países então possam melhorar a sua condição econômica, tá? Além dessa questão turística, alguns países da América Central eles são procurados não por uma questão, digamos, lícita, né? Mas alguns países da América Central oferecem, por exemplo, vantagens fiscais, né? Bancárias, por exemplo, para quem quer depositar dinheiros nos bancos ali dos países da América Central, como uma forma de esconder esses dinheiros, esconder esses recursos, né, de outros países. Então, alguns países ali da América Central se transformaram ali em paraísos fiscais. O que são esses paraísos fiscais? Esses países, né, possuem bancos e esses bancos oferecem taxas de juros, de impostos muito pequenos, além de possibilitarem ali um sigilo bancário. Então, por exemplo, para alguém que queira esconder um dinheiro fruto de corrupção, por exemplo, que acontece em muitos países do mundo, eles procuram esses países para poder depositar essas grandes quantias de dinheiro nesses países. Então, é uma outra prática que vem sendo usada aí já há algumas décadas por esses países, inclusive como uma fonte de renda, tá bom?
Então, a questão da agricultura, a questão do turismo e o fato de alguns países ali serem paraísos fiscais, essas se concretizam, então, como atividades econômicas importantes para alguns desses países na América Central. Tirando, claro, a atividade industrial, que ela é pouco significativa, talvez, para a maioria dos países, tirando ali um ou outro, que a gente já vai ver quais são. Tá? Muito bem. Essa questão econômica, a gente percebe, então, que ela não tem um grande desenvolvimento, né? A gente percebe que há uma dependência, então, muito grande desses países. A gente sabe, por exemplo, que exportar gêneros agrícolas não geram muitos lucros para os países, principalmente para países ali da América Central, que não tem uma elevada produtividade, por exemplo, diferente do Brasil, né? A gente pode, inclusive, fazer esse comparativo. A agricultura ela é importante para os países da América Central, como é para o Brasil. Mas o Brasil, até pelo seu tamanho, da sua extensão geográfica, né? Extensão territorial, e pelo fato do Brasil ter uma agricultura bem moderna em algumas partes do nosso território, a gente produz uma quantidade enorme de produtos agrícolas. Então, a gente exporta em termos de grandes volumes. Então, isso traz, né, recursos significativos. Mas para esses países, que são países muito pequenos, a produtividade, por mais que em alguns casos ali você tenha uma produção mecanizada, mas a produtividade em si ela não é gigantesca. Então, o lucro ele é bem modesto para esses países, em termos de exportação desses produtos agrícolas. Então, há uma dependência muito grande e isso afeta de forma significativa a questão social, né? Existe uma má distribuição de renda, é uma herança do período colonial, e a gente percebe, por exemplo, que muitos desses países enfrentam gravíssimos problemas, né? Associados à fome, por exemplo, né? A essa má distribuição de renda. Como a gente falou ali anteriormente, uma parcela significativa vive abaixo da linha da pobreza. Então, quer dizer, é um conjunto de países ali que enfrentam sérias dificuldades e dentro da divisão internacional do trabalho se concretizam então apenas como meros exportadores de matéria-prima, tá bom? Outros problemas que vêm afetando esses países já há algum tempo, né, são os vários golpes militares pelos quais esses países passaram. A gente já chegou a comentar isso numa aula em específico, né, quando a gente falou ali de América anglo-saxônica, por exemplo, América Latina, a gente comentou da influência dos Estados Unidos, por exemplo, no período da Guerra Fria, promovendo, né, golpes militares em vários países do continente americano, inclusive na América Central, né, a existência ali de governos ditatoriais, né, assim como intervenções externas. E aí, como exemplo, a gente pode dar a participação do Brasil no Haiti, né, as forças militares do Brasil se associaram às forças de paz da ONU, numa ação para tentar conter lá os problemas, a guerra civil que se instaurou no Haiti, principalmente depois daquele grande terremoto que eu acabei de comentar aqui com vocês, que provocou ali a deposição do então governo, né, haitiano. Então, o país mergulhou numa grave crise política e social, um caos político, e aí teve que haver ali a intervenção das forças de paz da ONU, onde o Brasil, em um determinado momento, liderou essas forças de paz. Então, é comum a gente perceber esses problemas, né, políticos associados a golpes, a ditaduras e às intervenções militares externas. Ok? Muito bem. Os países da América Central, de uma forma geral, como eu falei, eles têm mais ou menos o mesmo perfil, né? Aquele perfil de base econômica agrícola, onde o turismo começa a se desenvolver em determinados países. O que a gente vai ver agora é um breve comentário aqui sobre cada um desses países, né? Ou pelo menos de alguns desses países, que tem uma importância grande ali para o funcionamento, né, geopolítico ali da América Central. Então, começando ali pela Guatemala, por exemplo, mais um país de base agrícola, né?
na qual ele vai se destacar ali com relação à produção de café, de açúcar e de banana. Como eu falei anteriormente, produtos de origem tropical, né? Então, a maioria desses países vão se destacar pela produção desses tipos de produto, né? Café, açúcar, né? No caso a cana de açúcar, a banana, a laranja, por exemplo. Vocês vão perceber que é algo comum a produção desses mesmos produtos em vários países ali da América Central. Geograficamente, vocês podem olhar ali no mapa que a Guatemala ela faz fronteira ali com o México, né? Então, tem essa questão da proximidade ali com o México e acaba sendo ali também uma área de deslocamento de fluxos migratórios que buscam a chegada aos Estados Unidos. Então, esses países da América Central eles são uma, uma passagem, né, vamos dizer assim, um caminho por onde boa parte da população que vem da América do Sul, que sai da América Central e quer chegar nos Estados Unidos via México, é por esse caminho aí, é por esses países que eles passam aí até chegar ao México e a tentativa de entrar nos Estados Unidos, tá? Belize, outro país ali que também faz a fronteira ali com o México, né? No caso específico ali de Belize, existe uma indústria alimentícia muito incipiente, né? Não em grande porte, mas pelo menos já tem ali alguma atividade industrial. Mais uma vez, a agricultura é a principal atividade econômica de Belize, assim como o turismo. Perceba ali que Belize faz ali fronteira com o Mar do Caribe, né? Ali no Oceano Atlântico, então tem praias muito paradisíacas e isso atrai turistas do mundo inteiro, como eu falei anteriormente lá, principalmente da Europa. A América Central é um destino muito procurado por europeus, certo? Honduras, que também é um país onde a base da sua economia é a agricultura, né? Dá para ver ali de novo, mais uma vez, olha lá, o café e a banana se repetindo como produtos principais. Há uma indústria pesqueira, principalmente na pesca do camarão, mas a Honduras é um país, talvez ali dos países da parte istmica, né? Talvez o país mais pobre dentre esses países aí do continente, né? Da parte continental da América Central, tá? No caso específico lá das ilhas, o Haiti é o mais pobre das ilhas, né? Da parte insular. Lembrando, né, que esses países, então, muitos deles foram antigas colônias espanholas, holandesas, francesas, por exemplo. Tá? Muito bem. El Salvador, tá? Um outro país aí também belíssimo, com muitas paisagens, que atrai também muitos turistas do mundo inteiro, né? Um litoral voltado exclusivamente para o Oceano Pacífico, então dá para ver ali, ó, voltar aqui no mapa ali, dá para ver ali a localização, né? El Salvador ali fronteira ali com Honduras e Guatemala, né? Não tem acesso ao Oceano Atlântico. Vocês podem perceber que muitos dos países têm acesso aos dois oceanos, né? Ao Pacífico e ao Atlântico, né? Em que forma ali o Mar do Caribe. Mas no caso específico de El Salvador, ele só tem saída ali para o Oceano Pacífico. Tá? Mais uma vez, a produção de produtos tropicais, café, cana-de-açúcar, assim como outros países ali, a indústria pesqueira, a produção, né, pesca do camarão, como algo importante, o turismo, né, evidentemente, também. A Costa Rica, né, mais um país aí onde a gente vai perceber a questão da agricultura como sendo uma atividade econômica importantíssima. Percebam que a maioria deles é produção agrícola voltada à exportação, né? No caso específico da Costa Rica, talvez ali a parte mais estreita, né, da parte continental. Vou voltar de novo ao mapa para vocês observarem ali, ó. Costa Rica e Panamá são os países mais estreitos ali, né, formando justamente aquele istmo ali que liga ali a América do Norte com a América do Sul. A Costa Rica
Ela possui algumas fábricas, algumas indústrias, principalmente no setor de informática, como, por exemplo, a Intel, que está presente ali na Costa Rica e é responsável ali por 20% de tudo que a Costa Rica exporta. Então, ela tem uma participação econômica importante, né? Então, ó, já foge um pouquinho daquela questão só agrícola, né? No caso específico ali da Costa Rica, pelo menos, mas o turismo também é uma atividade que vem crescendo muito nos últimos anos. A Costa Rica, que é um país muito montanhoso, então você tem ali a presença de muitos vulcões, de muitos elementos naturais, né? E que, mais uma vez, atraem muitos turistas. O ecoturismo é uma atividade econômica que se destaca dentro da atividade turística, né? O ecoturismo. Então, a gente percebe que ele também atrai um tipo de turista bem específico, que é um turista de uma renda mais elevada, de uma renda mais alta. Tá? A Nicarágua, que a gente chegou a falar sobre a Nicarágua quando a gente estava falando de Estados Unidos, né, na questão ali da presença dos Estados Unidos, da influência dos Estados Unidos nos países da América Latina. A Nicarágua, a gente falou sobre a Revolução Nicaragüense, né, a questão de uma revolta popular para tirar lá o ditador Anastácio Somoza, e essa revolta popular, né, tinha ali o medo dos Estados Unidos que isso pudesse levar a Nicarágua a um governo comunista, aliado à ex-União Soviética. Então, era um momento ali crítico da Guerra Fria, né? A Nicarágua, ela tem, assim como a maior parte dos países ali da América Central, um clima tropical úmido. Também tem muitas paisagens, esse lago da Nicarágua aí, que é um lago imenso, né? Vocês podem observar ali ao fundo a presença de vulcões, né? Então, também é um apelo turístico à Nicarágua, os países ali da América Central. Também é um país com uma vocação muito forte na questão agrícola, né? Então, observem ali os principais produtos produzidos pela Nicarágua: o algodão, o café, a cana-de-açúcar e frutas de uma maneira geral, onde o mercado externo, mais uma vez, é o principal destino. Além disso, a Nicarágua também se destaca um pouco nessa questão do extrativismo mineral, principalmente do ouro, da prata e do cobre, tá? Que seriam talvez ali os principais recursos minerais explorados ali pela Nicarágua, ok? Associado a isso, você tem a presença de algumas indústrias ali também, né? Indústrias siderúrgicas, indústrias metalúrgicas, mas também não é um país altamente industrializado. O Panamá, que dentre os países ali da América Central talvez seja o mais desenvolvido, vamos dizer assim, né? E isso tem muito a ver, está muito ligado, está muito relacionado à construção do Canal do Panamá, né? Que foi um canal que inicialmente foi construído, né? As obras foram iniciadas pelos franceses, mas os franceses abandonaram a construção do canal, tinha um custo muito alto. Os engenheiros franceses que vieram para cá para trabalhar na construção do canal do Panamá, muitos adoeceram, né? Ficaram doentes, morreram. Então, a França acabou abandonando esse projeto, que mais tarde foi adotado aí pelos Estados Unidos, e aí então os Estados Unidos acabou concretizando a construção do Canal do Panamá. Aí vocês podem perguntar, mas qual a importância do Canal do Panamá? E aí eu vou voltar naquele outro mapa ali. Não, vou seguir aqui em frente. Aqui. O Panamá, como vocês podem ver ali no detalhe, né, no mapa ali, que está em verdinho, ele é a parte mais estreita ali, aquela parte ali é a parte mais estreita do continente americano, e ele liga, obviamente, ali o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E ali tinha uma questão estratégica importante, o Panamá tem uma questão estratégica importante, que é justamente fazer com que, por exemplo, os Estados Unidos, ao invés de dar a volta em todo o continente americano, né, saindo da costa leste dos Estados Unidos, contornar todo o continente americano para chegar até o Oceano Pacífico e chegar, por exemplo, até a Ásia, até o Japão, por exemplo, que é um mercado importante, né? Mais fácil seria construir um canal que atravessasse ali
o Panamá, né? Você tinha ali uma certa abertura, mas não possibilidade de navegação para cruzar essa extensão do Panamá. Então, os Estados Unidos viu nesta possibilidade ali uma questão estratégica importante para levar mercadorias, cargas e também trazer essas mercadorias e essas cargas do Sudeste Asiático, da Ásia, em direção aos Estados Unidos, principalmente na costa leste dos Estados Unidos, a região ali do Manufacturing Belt, tá certo? Então, o Canal do Panamá ele teve uma importância estratégica enorme, tá? No caso, para os Estados Unidos, que controlou essa passagem aí pelo Canal do Panamá durante muito tempo, tá? E foi devolvida agora, mais recentemente, para o controle dos próprios panamenhos. Então, hoje, quem controla o Canal do Panamá é o Panamá, propriamente dito, né? O país, o Panamá. E para que as embarcações e os navios possam ultrapassar, passar por esse canal, não é uma passagem livre, né? Há a cobrança de pedágio, de impostos ali. Então, todo navio que quer passar por ali precisa pagar uma certa quantia para utilizar ali todo o sistema de eclusas que existem, né? Vocês podem ver aí na foto como é que funciona esse sistema de eclusas, para que as embarcações, então, elas possam ultrapassar. E, às vezes, é muito mais vantajoso pagar por esse pedágio, né, vamos dizer assim, do que ter que atravessar e dar uma volta muito maior, já que o custo vai ser muito, muito grande. Então, o Panamá ele lucra, né, a principal fonte de renda do Panamá é cobrar pelo pedágio para que as embarcações no mundo inteiro que queiram atravessar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, eles possam passar, então, por essas passagens aí, tá certo? Então, essa talvez seja a principal fonte de renda do Panamá. E aí vocês podem ver na foto anterior, né, o quanto ali, ó, é uma cidade, a capital panamenha, ela é uma cidade bem moderna, né, que se assemelha aí a grandes metrópoles mundiais, diferente de outros países onde as principais metrópoles, as capitais, elas são bem menores, bem menos imponentes do que a capital panamenha, ok? As Bahamas, que mais uma vez a gente vai falar sobre a questão do paraíso fiscal, né? Tá aí um bom exemplo de país que é um grande paraíso fiscal, são as Bahamas. Além dessa característica, o turismo é uma fonte de renda assim, importantíssima para as Bahamas, né? A presença de muitos resorts de luxo, atividades de extração de petróleo também proporcionam às Bahamas uma importante fonte de renda, mas talvez ali o turismo e o fato de ser um paraíso fiscal talvez sejam as duas principais atividades econômicas, então, desse país. Tá? A Jamaica, que é um país muito pequeno, é uma ilha, né? Muito pobre, problemas sociais enormes ali, a gente tem muitos contrastes sociais na Jamaica, e ela basicamente vai se destacar ali pela produção de bauxita, né, que é um produto que vai ser muito utilizado, é um recurso mineral que vai ser muito utilizado para a fabricação do alumínio, e a questão turística, mais uma vez, né, a gente acaba se repetindo, mas é porque basicamente a economia desses países gira muito em torno da agricultura, do turismo, e acaba que a gente comenta, né, repetidamente sobre essas atividades econômicas. E aí o último país que a gente vai comentar hoje, que é Cuba, né, que também ali faz parte do conjunto de ilhas da América Central, né? Das ilhas é a maior ilha, né? A ilha de Cuba. E aí Cuba tem um papel importante dentro da história ali da América Central, principalmente no período da Guerra Fria, porque Cuba serviu de base para os soviéticos para a instalação dos mísseis, né? Tanto é que gerou uma grave crise internacional no período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que foi a crise dos mísseis em Cuba, a instalação de mísseis que ficaram voltados ali, né, apontados para os Estados Unidos. Vocês podem perceber que a proximidade, ó, os Estados Unidos está aqui, ó, aqui está a Flórida.
Então, há uma proximidade aqui, ó, muito grande. Então, daí a grande crise que aconteceu lá no período da Guerra Fria, onde os mísseis ali estavam muito próximos e atingiriam com facilidade o território estadunidense, caso esses mísseis, então, tivessem sido acionados. Tá bom? Durante o período da Guerra Fria, Cuba recebia o auxílio econômico, né, por parte da União Soviética, através lá do Comecon, a gente já comentou sobre isso, né? Assim como os países aliados dos Estados Unidos também recebiam auxílio econômico, Cuba, como era um país aliado da União Soviética, também recebia recursos, apoio financeiro por parte da União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, com a fragmentação da União Soviética, Cuba vai ficar numa situação muito delicada, porque esses recursos que eram fornecidos pela União Soviética, né, vão deixar de existir. Então, isso vai afetar financeiramente a ilha, né, a Cuba. E, para piorar a situação, depois dessa questão da crise dos mísseis, o governo estadunidense, o governo dos Estados Unidos, promoveu um grave embargo econômico contra Cuba, né, proibindo todos os países aliados dos Estados Unidos de comercializar, de estabelecer comércio com Cuba, né? Então, isso afetou duramente a economia cubana, e aí, com o fim da União Soviética, sem o auxílio financeiro, a situação se agravou ainda mais, né? Até hoje existe esse embargo econômico. Durante o governo do Barack Obama, houve um relaxamento desse embargo, começou a haver uma abertura maior, né? Mas agora, durante o governo Trump, ele voltou a pressionar Cuba, né? Reafirmando esse embargo econômico, o que afeta muito a atividade econômica na ilha. Para tentar se desenvolver mais economicamente, Cuba também é um país de base agrícola, mas nos últimos anos tem investido muito na questão turística, né? O turismo ele tem tido uma importância muito grande, né, para a economia cubana. Cuba, apesar de ser um país ainda, né, comunista, ele veio se abrindo mais nos últimos anos, nas últimas décadas, inclusive fomentando, né, essas atividades turísticas, permitindo um aumento das atividades turísticas, assim como também permitindo que a população pudesse criar pequenos negócios, né, pequenos comércios. Então, isso veio, de certa forma, ajudando no desenvolvimento econômico de Cuba. Além da questão turística, né, a Cuba investe muito na questão da saúde, do desenvolvimento biotecnológico. A medicina cubana é uma medicina que tem uma participação importante no cenário internacional. Cuba exporta, por exemplo, vacinas para vários países do mundo. Então, ela tem uma questão de investimento no setor de saúde que é bem importante. Aliás, né, a presença de médicos cubanos em vários países do mundo. A gente já teve no Brasil aqui a participação desses médicos cubanos em um programa, né, desenvolvido pelo governo brasileiro na época. Recentemente, agora no período da pandemia do Covid-19, tivemos aí a ida de muitos médicos cubanos, por exemplo, para a Itália, para ajudar naquele momento mais difícil que a Itália teve, né, de muitas mortes. Então, a participação desse setor biotecnológico, da medicina, traz para Cuba, né, alguns recursos econômicos, além, é claro, da agricultura e também da atividade turística. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês, essa aula era sobre uma questão mais geral, né? Falando sobre os aspectos gerais da América Central. E daí para frente a gente vai trabalhar depois alguns outros conceitos, falando um pouquinho mais de América Latina, reforçando essa questão da geopolítica que a gente já vem trabalhando aqui em algumas outras aulas. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Um abraço. Tchau, tchau.